a história, lembra que eu falei, planejamento, início, meio e fim, já tem que estar tudo planejado, blá, blá, blá e tal. A história, ela já precisa existir na sua mente antes de você começar a escrever. E não é só um personagem, não é só uma fala. Você já tem que realmente entender a sua história por completo para você conseguir escrever. E muitas das vezes, quando a pessoa perde a animação, quando a pessoa não tem ideias ou não consegue colocar detalhes suficientes na história, muito provém dessa dificuldade da pessoa conseguir imaginar a história que ela está escrevendo. Você precisa viver dentro daquela história, viver dentro daquele universo que você está escrevendo, para conseguir escrever bem. Porque olha só, uma coisa é eu dizer pra você, sei lá, olha, teve uma vez que eu fiz uma peça e foi muito legal, foi ótimo ver todo mundo assistindo minha peça, nossa, foi show. Uma coisa é eu contar isso pra você e você for descrever. Outra coisa é eu pegar e descrever essa minha memória. Eu vou colocar com muito mais sentimentos, detalhes, emoções, porque eu vivi aquilo dali. Da mesma forma, se você falar alguma memória sua pra mim, eu posso até tentar colocar alguma coisa interessante, mas você mesmo vai saber colocar muito mais detalhes, e justamente porque você viveu aquilo. Então, quando você está escrevendo uma história, viva a sua história, e que ela já esteja toda prontinha na sua mente antes mesmo de você começar a escrever. Porque dessa forma, toda vez que bater esse desânimo, você dá um play na sua mente do que vai acontecer nessa história, quais são os próximos passos, para aí te dar um ânimo maior e você também entender qual é o próximo passo que você tem que escrever. E aí, a gente vai pro terceiro, quarto, nem lembro mais, peraí, 1, 2, 3, 4, pro quarto pronto, que te ajuda quando você tá com essa dificuldade de escrever, pra você levantar de novo essa vontade. Defina esses pontos de conflito da sua história. O que são esses pontos de conflito? Principalmente são aqueles pontos ápices, sabe? Aquele ponto principal, quando vai acontecer aquela cena de ação, aquele encontro que todo mundo tava esperando pra acontecer, aquela revelação, e você sabe que são cenas empolgantes para o seu leitor, consequentemente, espero eu, que sejam cenas empolgantes para você também. Então, nesse caso, você precisa ter o seu esqueleto da história com esses pontos marcantes. Porque o que acontece? Você vai ficar animado pra escrever isso. E isso acontece muito comigo. Toda vez que eu tô naquela cena de transição, né? Essas cenas de transição é entre um ponto de conflito e outro. Porque pra aquele ponto de conflito acontecer, você tem que fazer uma construção até levar até ele. E aí tudo começa, né? Muito pouquinho e tal, não sei o que, até chegar realmente tudo acontecendo. E às vezes você fica desanimado nessa cena de transição. É engraçado que meu aluno tava até falando sobre isso mesmo, que ele tava ali numa cena de transição e aí tava meio que... Não, meu aluno não, o menino que tava conversando comigo no DM. Ai, porque eu tô na cena de transição e tá meio chato, sabe? Porque não tem ação nessa cena e tal. Eu falei, cara, mas pensa na próxima cena. Como que vai ser a próxima cena? Ah, não, a próxima cena vai ser assim, assim. Então isso, foca nisso. Escreve a cena de transição da melhor forma que você conseguir ali naquele momento, depois você melhora na revisão e pula pra cena de conflito. Entende? Vai lá e arrasa. Vai lá e pensa nela, porque aí ela vai te dar o ânimo que você precisa pra conseguir continuar. Sempre quando você tá na cena chata, você pensa, caraca, aquela cena é muito legal, eu vou passar logo dessa daqui pra eu escrever aquela cena, porque eu quero que ela aconteça. Isso acontece muito comigo. Toda vez que eu tô fazendo essa cena de transição, que é realmente aquela cena mais ou menos, a gente conhece bem em anime, que é aquela cena bem mais ou menos... A gente, nossa, livro às vezes também tem, não tem problema. Se eu foco na boa, eu foco na boa e vou.